Bom dia! Mais uma live para você, sábado pela manhã. Espero que você esteja bem. Um bom sábado para ti. As coisas estão começando a querer voltar à sua normalidade, mas estamos aqui na live. Oi, Arquibiancael, Camila, a Grace, tudo bom com você? Oi, Lise, que bom ter você aqui com a gente. Tudo bom, Pedro? Oi, Andressa, Camila, sejam bem-vindos, um bom sábado para você, que Deus abençoe muito sua vida. Lucas Silva, como é que você tá? Tudo bom? Feliz sábado para você. Hoje nós abordaremos um tema interessante sobre, eu acredito que todos nós temos dúvidas em algum momento sobre os planos de Deus na nossa vida. Oi, Pedro, como é que você tá? Matheus, como é que você tá? Sara, seja bem-vindo. Chefe Brício, você é chefe de cozinha e o Fabrício também. Camila, feliz sábado para você, Deus abençoe vocês. Daia, seja bem-vindo, o pessoal está entrando. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os planos de Deus na nossa vida. Como identificar os planos, como conseguir seguir pelo caminho que Ele sabe que é melhor para a gente, né? Bom, antes de começar, eu queria dar uma dica para você, assim que acabar essa live, para você fazer uma coisa. Você entrar no YouTube e procurar pelo último clipe do Estevão Queiroga, tá bom? Procure o último clipe do Estevão Queiroga, o clipe Tá, é só isso, Tá, Estevão Queiroga, você vai encontrar, cara, que clipe, é uma obra de arte, sensacional. Já pega um paninho para você secar os seus olhinhos ali, porque você vai se emocionar, é muito bonito o clipe. É uma mensagem sobre mãe, só que você vai conseguir entender um pouco mais sobre Deus também com essa música, esse clipe. Cara, muito top. Bom, Lucas, você foi pro Campuri? Ah, show de bola, cara. Bom ter você por aqui. Leandro, tudo bom com você também? Bem-vindos. Agora as igrejas estão voltando à normalidade, né? Principalmente aqui na nossa cidade, mas nós estamos aí fazendo uma reforma no Espaço Novo Tempo, então tenho convidado minhas ovelhinhas para estar com a gente por aqui na live, enquanto as coisas não voltam ao normal, beleza? Então vamos lá ao tema de hoje. Nós falaremos sobre os planos de Deus. Uma coisa que eu fiquei muito feliz numa atualização aí do Instagram é que agora, quando a live termina, eu já posso optar por colocar ela direto no meu IGTV. Então antes eu tinha que baixar, postar de novo, então agora ficou muito mais prático, né? Então quando termina essa live eu posso conseguir postar no IGTV. Se você perdeu alguma coisa, né, não tem problema, você consegue assistir ela depois, beleza? Tranquilo para você compartilhar com seus amigos, as outras lives também eu estou deixando salvo aqui. Eu acho que é legal, né? Caso você queira compartilhar, fique à vontade, você pode clicar no aviãozinho, mandar para alguém agora, se estiver falando no teu coração. E se você tiver alguma dúvida enquanto eu estiver falando, para realmente aparecer para mim, me chama mais atenção se você clicar, tem do lado do espaço do comentário, tem ali um ponto de interrogação. Se você clicar ali, a tua pergunta me chama mais atenção e eu posso selecionar ela para estar aparecendo para todo mundo enquanto eu falo, beleza? Então, se você quiser perguntar em algum momento, você clica ali naquele pontinho de interrogação, tá bom? Fala, Cláudio, que bom que você está com a gente, a Sara, tá bom? Então, vamos começar. Vamos conversar um pouquinho sobre os planos de Deus. E eu queria começar perguntando se você já se livrou de alguma furada, se você já percebeu que Deus deu um livramento para você, né? Não sei se você já experimentou ou pelo menos identificou isso. Talvez já tenha acontecido na sua vida algum livramento, mas talvez você não tenha percebido, né? Já aconteceu em algum momento na sua vida algum livramento? Deus ele salvou você? Deus, realmente foi Deus, você percebeu que foi Deus que te salvou. Eu vou contar uma experiência. Ó, o Bruno, rapaz, o Bruno entrou, cara, que milagre. Eu pedi para ele entrar tantas vezes, que bom, Bruno, que você está com a gente aqui. Eu vou contar para você uma experiência que eu tive de um livramento, que eu não tenho dúvida que foi Deus que atuou na minha vida. Eu fiquei muito feliz com o que Ele fez, Ele me salvou. Quando eu era pequeno, eu era meio gordinho, né? Não que agora eu não seja, né? Mas eu era um pouco mais gordinho do que eu sou hoje, e eu era aquele gordinho folgado, porque na quinta série eu conheci um menino que ele é chamado de Jefão. Ele tinha repetido, né? E pelo fato dele ter repetido, ele já tinha repetido 2 anos, ele se tornou meu amigo e ele era maior do que os outros rapazes, né? E eu, por ser gordinho, né, comecei a andar com o Jefão para cima e para baixo e a gente começava a provocar muita gente, né? Então o Jefão ele estava comigo, a gente provocava as pessoas,
né? E se alguém ia reclamar, achava ruim que eu estava zoando ele, o Jefão sempre estava do meu lado. E o Jefão falava assim, se você mexer com ele, você está mexendo comigo. Então, por mais que eu era gordinho e não conseguia me proteger sozinho, nós tínhamos a ajuda do Jefão, né? Então, pensa naquele gordinho sem vergonha, aquele gordinho, não, sem vergonha no bom sentido, né? Aquele gordinho que ficava aprontando, fazendo um monte de bobeira, né? E o Jefão sempre sendo o meu backup, né? meu guarda-costas, né? Até que um dia eu estava voltando para casa, né? E eu lembro que eu estava passando na frente de um shopping, o Shopping Água Verde, em Curitiba, e eu lembro que alguém assoviou alto, né? Aquele assobio, eu nem sei dar assovio, né? Ele assoviou e começou a gritar, falou assim, ei, amigo do Jefão! E eu falei assim, ai, né, cara, amigo do Jefão, você! E aí, de repente, eu olhei para trás, cara, você acredita mesmo, veio um rapaz mais forte do que eu, começou a chegar perto de mim e falou assim, e aí, cara, você que é o gordinho, né, cara, que fica se folgando por causa do Jefão? E eu comecei a ficar meio da boa, né? É você o gordinho que fica, né? Então eu quero ver agora o que você vai fazer. Eu quero ver agora, porque cadê o Jefão para te proteger? E aí ele me empurrou. E quando ele me empurrou, eu rapidamente pensei, o que eu faço? Correr não adianta, né? Porque gordinho não consegue correr muito tempo. Eu acho que ele vai me encontrar e na briga eu vou perder. Então eu tô lascado. Então quando ele me empurrou, eu tive uma ideia genial. Eu olhei para ele e falei assim, olha, se você quiser me bater, pode bater. Eu sou crente. Olha o crente usando o texto fora do contexto, né? Eu sou crente e se você me der um tapa num lado, eu vou ter que virar minha outra face para você, né? E eu lembro que ele começou a dar risada com isso, porque foi uma ideia meio, sabe? Né? Uma ideia meio tosca, né? Uma ideia meio idiota. Mas, cara, por incrível que pareça, funcionou. E ele deu risada e ele falou assim, você é um maluco, cara? Como assim você é crente? E ele pegou e foi embora. Então, naquele dia, por mais que eu ter feito errado, né, ter usado a Bíblia fora do contexto, mas foi uma libertação um tanto quanto diferente. Eu digo que a Bíblia me ajudou a escapar de levar o Paulo. Depois eu tive que melhorar, né? Porque afinal de contas eu falei que eu era crente e tal. Então o gordinho teve que dar uma melhorada. Bom, eu não sei se Deus já livrou você de alguma coisa, se você aconteceu alguma coisa parecida com você. Eu sei que esse livramento é de uma brincadeira, né? Apenas uma ilustração para a gente começar o tema. Mas eu tenho certeza que Deus ele já tem atuado muito na sua vida. Eu estou vendo aqui que o Rafa entrou, o Rafa Caldeira, até comentou, né, aquele gordinho sem vergonha, o Rafa está aqui, eu vi que a Bima está aqui também, Abimael, feliz sábado, Felipe Cipriano, marcou que está assistindo, a Rafa, a Jordânia, a Alice, sejam muito bem-vindos vocês, tá bom? Então eu gostaria de usar um pouquinho dessa minha história, que eu comentei para você sobre livramento, para aplicar para o maior livramento que nós temos conhecimento, que nós vemos ali na palavra de Deus, que é a famosa história da libertação do povo de Israel. Então, eu gostaria de comentar com vocês hoje pela manhã, nós vamos ler bastante textos da sua Bíblia, então se você ainda não pegou sua Bíblia, vá lá buscar, tá bom? Porque eu sei que aqui no Instagram fica ruim, você não vai conseguir assistir live pegando o teu celular e também acompanhando os textos da Bíblia. Algumas mensagens a gente usa pouco menos da Bíblia, outras mensagens a gente usa mais a Bíblia, né? Às vezes a gente pega um verso e a gente explica esse verso. Hoje não, hoje a gente vai ler vários versos da Bíblia, então é importante que você tenha a sua Bíblia aí perto. Tá bom? Então pega a sua Bíblia aí, eu estarei lendo nessa versão, nova versão transformadora. Você que já me conhece sabe que eu sempre indico ela, é uma versão mais contemporânea do texto bíblico. Tá bom? Então, eu quero começar fazendo uma pergunta para você sobre a libertação do povo de Israel. Você sabe quantas pragas, né, Deus mandou para libertar o povo de Israel, né? Você sabe, né? Quantas pragas, né? Nem que você não tenha lido isso daqui na Bíblia, você provavelmente deve ter conhecido ou assistido algum filme que fala sobre isso, né? Quantas pragas Deus enviou para o Egito, né? Não para Israel, né? Quantas pragas Deus enviou ao Egito para libertar o povo de Israel, para convencer, né, o faraó? Quantas pragas Deus enviou? Você sabe, né? Você sabe a resposta? Fala aí para mim, escreve aqui. Não é possível que você não saiba a resposta. Quantas pragas Deus enviou para libertar o povo de Israel? Você sabe quantas pragas foram? Essa é fácil, né? É fácil. É que eu estou esperando alguém responder. Quantas pragas foram? Foram 10 pragas, né? Mas quantas pragas... Obrigado, Abimael, obrigado. Tem alguém vivo aí atrás assistindo, né? Eu até vi um vídeo essa semana, às vezes eu me preocupo, né? Ele está fazendo live, ele está fazendo Zoom, não sei se você viu esse vídeo aí, o cara ele imprimiu uma foto dele assim, né? Assim, ó.
prestando atenção, e ele estava prestando atenção, de repente caiu aquela placa, ele estava atrás tomando alguma coisa numa rede, né? Então, vai que você esteja assistindo desse jeito aí, né? Então, é bom ter essa interação para saber que vocês estão acompanhando. Sei que também, às vezes, tem um delayzinho, né, da live, então faz parte. Mas obrigado, Abima, obrigado, Lucas, por vocês terem comentado aí. Por mais que Deus enviou 10 pragas para o povo de Israel, quantas pragas ele queria enviar? Isso é uma curiosidade da Bíblia que eu gostaria de compartilhar com você em Êxodo 4, esse é o livro que a gente vai estudar hoje, Êxodo 4, versículo 22 até o versículo 23. Então, se você tem uma Bíblia aí, por mais que eu vou fazer a leitura aqui, é importante você ter aí o seu momento para você acompanhar. Êxodo 4, versículo 22 até o versículo 23 diz assim: Você dirá ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. E o versículo 23, ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar, mas uma vez que você se recusou, matarei seu filho mais velho. Se você se recusar, eu vou matar seu filho mais velho. Qual foi a praga? Qual foi essa praga? Essa praga foi a última praga. Só que Deus, ele já na sua sabedoria, ele já sabia que essa seria a praga final. Então, na verdade, Deus ele queria apenas mandar uma praga. Só uma praga para libertar o povo de Israel do Egito. Por que ele enviou 10? Ele já sabia qual era a praga, porque Deus sabe de todas as coisas. Por que Deus, então, ele envia 10 pragas? Ele poderia ter enviado só essa, porque com essa acabaria tudo. Por que ele envia 10? Ele envia 10 porque ele quer demonstrar que ele é Deus. Você sabe que os egípcios, eles adoravam vários deuses, né? E o objetivo de Deus ao enviar 10 pragas é desmascarar, é demonstrar que ele é o verdadeiro Deus. Então, vocês têm um Deus que cuida do Rio Nilo, então eu ataco o Rio Nilo. Vocês têm um Deus que cuida da agricultura, então eu ataco a agricultura. Você tem um Deus que... Você está entendendo? Então, ele pegou todos os deuses, o panteão de Deus, não todos, né? Mas os mais importantes para eles, e ele demonstrou que ele era o verdadeiro Deus. Na verdade, nas guerras da Bíblia, você vê esse plano de fundo. É sempre Deus contra Deus. Esse é o plano de fundo. Quando você vai para o livro de Daniel e Nabucodonosor, ele entra e ele consegue invadir, ele começa a levar as pessoas agora para a Babilônia, você percebe que ele leva os utensílios sagrados também, porque é uma demonstração que o Deus dele era mais forte. Quando você tem os filisteus, alguns momentos, eles pegam os utensílios também, colocam dentro do templo deles, e é interessante que tem até aquele momento onde o Deus deles ele cai, né? ele cai perante a arca, né? Então é uma demonstração. Por que eles faziam isso? Porque para eles, quem vencia as batalhas é porque tinha o Deus mais poderoso. Então aqui você percebe, né, que existia uma batalha também na libertação do povo de Israel de Deus contra os deuses. E aí é uma demonstração que Deus, ele é o Deus verdadeiro, ele é o Deus poderoso. Por isso agora ele ataca os 10 principais deuses do povo egípcio para demonstrar que ele é o Deus verdadeiro. Mas enfim... Dada essa curiosidade para você, nós vamos começar então agora a estudar essa maior libertação que nós temos aí da história de Israel, indiferente da sua denominação, indiferente até da sua religião, uma das histórias muito conhecidas, mas eu gostaria de extrair agora alguns princípios dessa história para me ajudar e para te ajudar a entender os planos de Deus nas nossas vidas. Então, Êxodo capítulo 13, esse é o capítulo que a gente vai estudar. Como eu li para vocês do capítulo 4, o plano de Deus era uma praga, né, e aí foram 10 pragas. Né, então, isso é em Êxodo 4, você começa a ver as pragas em Êxodo capítulo 7. Então, você tem agora Êxodo capítulo 13, vai para Êxodo 13, versículo 17 a 22. O Cláudio perguntou assim, como a praga exterminadora só, ele não demonstraria ser Deus? Demonstraria, mas a ideia de Deus era tentar... Pelo tempo e por o tema ser um pouquinho outro, isso é uma curiosidade, eu poderia demonstrar quais eram esses deuses e por que Deus ele realmente atacou cada parte dessa crença que os egípcios tinham, porque até quando o povo de Israel agora ele sai agora do Egito como liberto, vários egípcios, né, fico confundindo com o filisteu, vários egípcios eles pedem para sair junto. Então não é só o povo de Israel que ele sai. Alguns egípcios também começam a acreditar em Deus e começam a sair também junto com eles. E a Bíblia chama eles, se eu não me engano, é populacho, né? Na versão mais antiga ali da Bíblia, mais tradicional. Né? E sai um povo junto com o povo de Israel, e esse povo são os egípcios, e eles acabam acreditando também no Deus de Israel. Deus ele vai dando, pela misericórdia dele, mais chance para eles. Né? Ele podia, com uma só,
Só que daí, como que eles iam conhecer também o Deus misericordioso? Então, o objetivo de Deus era dois: demonstrar a sua misericórdia, o seu amor e também que ele era o verdadeiro Deus. Então, vamos lá aos planos de Deus agora, em Êxodo capítulo 13, versículo 17 até o versículo 22. Nós vamos ler alguns versos de Êxodo 13 e de Êxodo 14 também. Mas obrigado pelo teu comentário aí, Cláudio. Depois, quem sabe, em um outro momento, a gente pode se aprofundar um pouquinho mais nisso. Veja só, aqui a gente vai começar a entender algo que Deus faz. Olha como o plano dele é bem diferente do nosso. Quando Deus agora ele liberta, ele manda as pragas, agora o povo de Israel vai começar a sair do Egito. Em Êxodo 13, versículo 17, diz assim: quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Eu vou repetir para você. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. E o versículo 19 diz: Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. Então, isso é uma demonstração que eles ainda acreditavam na promessa de Deus que um dia eles seriam libertos. Então, por isso que o texto de Êxodo, que é uma parêntese no texto, né, eles acreditavam na libertação, porque José já tinha pedido isso 400 anos antes, que levassem os ossos dele. Então eles guardaram os ossos porque eles acreditavam na libertação. Então aqui é como se fosse uma parêntese no texto bíblico para nos lembrar, o povo de Israel ainda confiava nas promessas de Deus. E aí o versículo 20 diz: o povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto, e o Senhor ia diante deles. Durante o dia guiava-os como uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz como uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Isso aqui é uma história conhecida, mas alguns detalhes que me deixam abismados aqui com esse texto, já que o Abima está aqui, vou usar essa expressão, né? O que me deixa abismado, né, fui fazer brincadeira com a Bima aí, é o fato de que Deus, de forma proposital, ele escolhe o caminho mais longo. Esse foi o verso 17 aí, até sublinha essa expressão, é interessante. Deus, ele sabia que tinha um outro caminho. Era um caminho mais curto, eles chegariam mais rápido, mas ele, de forma proposital, ele deu uma volta no deserto. Por que ele dá uma volta no deserto? Porque o caminho mais curto era o caminho mais perigoso. Existiam sim soldados do exército, de novo eu ia falar filisteu, do exército egípcio. Eles estavam nesse caminho para proteger o reino deles. Então, imagina, um povo escravo, sem nunca ter lutado, eles não iam conseguir. Então, Deus, ele sabia que eles não poderiam se enfrentar a uma batalha, eles teriam que passar por dentro de outros reinos. Então, por isso que Deus, ele fez eles fazendo um caminho mais longo. Isso é a primeira lição que eu já aprendo aqui com a história da libertação. Os planos de Deus, eles são diferentes dos nossos. Muitas vezes nós olhamos uma solução, Deus vê várias. E Deus sabe qual é o caminho mais seguro. Então, talvez na sua vida você esteja pensando assim: Senhor, eu sei que esse é o caminho, eu percebo que é por aqui que eu devo andar, eu não sei porque as coisas estão demorando para acontecer na minha vida. As coisas talvez estejam demorando para acontecer na sua vida porque você está passando pelo caminho mais seguro. Deus, ele nos faz passar pelo caminho mais seguro, ele já conhece todas as coisas, os planos dele são melhores do que o nosso. Então, a primeira lição que a gente aprende é o seguinte: às vezes, realmente, os planos de Deus vão demorar para se concretizar na minha vida e na sua vida. Eu percebo isso porque, por exemplo, quando eu quis fazer teologia, eu reprovei 2 vezes no vestibular. Eu queria alguma coisa, eu pensava que era aquele momento, mas ainda não era. Então demora 3 anos, desde o primeiro momento que eu penso em estudar teologia, até de fato eu conseguir entrar na faculdade. Não era, porque então você foi burro. Como é que eu fui burro para reprovar antes? Você acha que foi só por mérito? Sendo que a primeira prova, quando eu fiz, eu acertei 39 questões de 50, e quando eu passei, eu acertei 27. Então não é por ser mais sábio ou não, foi porque era o momento de Deus. Então Deus, ele sabe exatamente o momento para agir na sua vida.
E muitas vezes a gente pensa que tem que ser no nosso momento, só que no nosso momento geralmente vai ser mais perigoso. Então muitas vezes Deus faz a gente dar uma volta pelo deserto, porque Ele sabe que é mais seguro. Então talvez você não esteja entendendo ainda, mas você precisa confiar que é mais seguro. E mesmo sendo mais longo, né, às vezes, poxa, por que está sendo mais longo? Eu gostaria que fosse mais curto, eu gostaria que fosse mais rápido. Aqui o texto, ele dá uma linda informação para mim, para você, que você já conhecia. Quando eles caminhavam pelo deserto, lembre-se, um deserto, vinha uma nuvem para cobrir eles, para deixar o clima mais agradável. E à noite era uma coluna de fogo que os guiava, ou seja, Deus ele se fazia presente na vida deles em todos os momentos. Então, mesmo o caminho sendo mais longo, mesmo sendo mais cansativo, mesmo não sendo na hora deles, Deus ele sempre estava com eles. E como a Helena comentou, e que bom, Helena, que você está com a gente, o caminho mais longo acaba nos moldando. Exatamente isso. Porque Deus ele não está tão preocupado com a nossa vida aqui. É lógico que Ele se preocupa, porque Ele é o meu Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é o teu Pai, Ele se agrada de você. Só que Ele está preocupado com a nossa salvação, com a nossa vida eterna. Então, por vários momentos, nós teremos que passar por dificuldades, nós teremos que passar por um caminho mais longo para entender os planos de Deus. Então, primeira lição que eu já aprendo aqui, em Êxodo capítulo 13. Muitas vezes nós vamos por um caminho mais longo, e esse é o plano de Deus. Então, você precisa confiar que o plano de Deus na sua vida ele é perfeito, mesmo você não entendendo, mesmo demorando para se concretizar. Mas não esqueça que Deus vai se fazer presente na sua vida. Isso aqui já para mim é uma lição incrível nessa história, nessa libertação. Mas nós vamos continuar agora para a gente terminar antes das 11, que o meu objetivo até na última live eu passei quase, foi bem em cima, porque tem um culto especial aí da TV Novo Tempo, não quero concorrer, né? Sei que alguns também que assistem a live gostam de assistir depois dessa mensagem. Então vamos para Êxodo capítulo 14, a gente vai continuar também agora com a história de libertação e a gente vai continuar a ver algumas coisas, né? Algumas lições preciosas sobre os planos de Deus na nossa vida. Em Êxodo capítulo 14, o versículo 5 até o versículo 9. Agora a gente percebe, o povo de Israel sai do Egito e no versículo 5 em diante diz assim: quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntaram. Como pudemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O versículo 8 diz: o Senhor endureceu o coração do faraó, o rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. E o versículo 9 diz: os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, em todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Piairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Bom, aqui é um detalhe bem técnico, né? E você percebe que agora o bicho pegou, né? Porque o povo de Israel ele vê a atuação de Deus através das pragas, eles veem agora os outros deuses sendo desmascarados, eles veem o poder de Deus para agora, finalmente, depois de tanto tempo, cumprir a sua promessa, porque os planos de Deus, eles vão se cumprir na hora certa. Deus, ele não é pego de surpresa. Deus, ele planeja as coisas. E agora, quando eles vão sair, o bicho pega, porque o povo egípcio, o faraó, eles percebem que eles poderiam ser difamados agora em todo o mundo. Eles percebem que eles perderam força de trabalho. Eles percebem que, quem sabe, esse povo se juntasse agora para guerrear contra eles, era um povo muito numeroso. E eles mudam de ideia e vão atrás agora do povo. Agora imagina você como um israelita. Imagina você, depois de tanto tempo ouvindo as histórias do seu avô, que um dia você seria liberto, que um dia você voltaria para casa. Aí você começa a sair do Egito, você percebe as pragas, você vê que você não é atingido, e quando você está fugindo, de repente, você avista lá de trás o povo inimigo vindo atrás de você. Um povo muito numeroso, armado, você não estava armado, você não estava preparado, e agora você vê isso. E aí o texto bíblico continua, né? No versículo 10 até o versículo 12 diz assim: quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles, e em pânico eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés:
Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? E aí o versículo 12 diz assim: quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios, afinal é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. E aqui agora eles ficam desesperados. O texto bíblico diz que eles ficam em pânico. Ficam em pânico. O Marcos perguntou, né? Eu sempre fico pensando nessa questão de Deus endurecer o coração de Faraó. Por que Deus ele endureceu o coração de Faraó? Para demonstrar o seu plano. Para demonstrar o seu plano. Interessante depois, Marcos, se você olhar um pouquinho aqui e estudar as pragas, você vai perceber que Deus ele só endurece o coração de Faraó, se eu não me engano, depois da 5ª ou 6ª praga. No começo falava assim, e o Faraó endureceu o seu coração. E o Faraó endureceu o seu coração. Não foi Deus que começou a endurecer o coração de Faraó, foi o Faraó que endureceu o seu coração. E aí depois Deus ele fala assim, agora nós vamos até o final. E ele mesmo, ele provoca. Mas no começo quem provoca é o próprio Faraó. Aqui você vê agora o povo de Israel. Eles chegam, eles percebem que o povo inimigo está vindo em sua direção, eles ficam em pânico, como diz a palavra de Deus, eles ficam com medo e agora eles começam a reclamar. Eu não sei você, mas a gente já extraiu algumas lições aqui desse texto bíblico para entender os planos de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós fazemos exatamente que nem o povo de Israel. Talvez eu e você sejamos tentados a pensar assim, poxa, o povo acabou de ver livramento através das pragas, Deus acabou de ver as coisas acontecerem, esse povo acabou de ver as coisas acontecerem, como é que eles podem reclamar tanto assim? Como é que pode Adão e Eva ser avisados para só não comer aquele fruto e eles vão lá e comem aquele fruto? A gente fica indignado com os pecados do povo de Israel, com os pecados que são relatados na Bíblia, só que nós nos esquecemos que nós fazemos as mesmas coisas, até pior. Nós reclamamos demais das coisas, nós reclamamos da vida, nós reclamamos do plano de Deus. Deus está conduzindo a tua vida, Deus está conduzindo a minha vida, a gente só fica questionando Ele. Nós fazemos exatamente a mesma coisa que o povo de Israel fez. E eu diria que nós somos até conhecidos como a geração mimimi. Como nós reclamamos das coisas. Como nós reclamamos. Como nós somos hábeis em criticar. É impressionante. A gente fez uma ação no Espaço Novo Tempo com o GV Invisível de doação. Foi uma ação rápida em virtude do coronavírus, de conseguirmos aí máscaras, foram poucas, uma moça que confeccionou as máscaras para a gente doar. A gente conseguiu também sabonetes, e fizemos um folheto para entregar para as pessoas em situação de rua, para conscientizá-los. E uma menina mandou no nosso Instagram, falando assim, vocês acham que fazendo isso, vocês estão ajudando essas pessoas? Eles precisam de comida, eles precisam de outras coisas. Onde já se viu fazer esse tipo de ação? Que ridículo. Ela colocou exatamente assim. E eu respirei fundo e só respondi para ela assim. Falei, tudo bem, para você pode ser ridículo, mas quando nós estávamos lá com eles, nós percebemos que eles não sabiam que eles precisavam tomar algumas precauções para não serem contaminados. Eles não sabiam. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você está fazendo? Porque é muito fácil você criticar as pessoas, é muito fácil você criticar um líder espiritual, só que a pergunta volta agora, o que você está fazendo? Nessa pandemia nunca recebi uma ligação, o que você está fazendo? É muito fácil a gente criticar. E até eu achei um texto interessante na internet sobre qual seria o efeito das nossas críticas. Por exemplo, imagina, eu não aguento mais minha mãe, pronto, ela morre. Acabou. Meu cabelo é horrível, pum, fica careca. Não dá para engolir meu emprego, pronto, fica desempregado. O meu marido é uma praga, pronto, fica viúva. Eu não suporto mais esse calor, a partir de agora só frio e neve, por exemplo. Minha casa não é boa, então vive na rua. Não é meio assustador? Deixa eu te fazer uma pergunta, como seria a sua vida amanhã? Ou melhor, como seria a sua vida hoje se você só recebesse de Deus as coisas que você agradeceu? Como seria a minha e a sua vida se a gente só recebesse de Deus o que nós agradecemos? Então, muitas vezes, nós não vemos a atuação de Deus e os planos de Deus na nossa vida porque a gente está muito preocupado em questionar a Deus. Seria mais fácil ficar no Egito? Seria mais fácil continuar escravo? Mas o plano de Deus é melhor na sua vida.
Senhor, mas eu estou passando necessidade, eu estou desempregado. Confie em Deus. Confie em Deus, os planos de Deus são melhores. Ao invés de criticar e questionar, de ser pessimista, confie no Senhor. Confie no Senhor, porque o livramento está para chegar. O final da história você já conhece, mas talvez você não lembrava que para eles verem o plano de Deus realmente se cumprir, eles tiveram que passar por um caminho mais longo, por ser mais seguro. Eles tinham a companhia do Senhor, só que eles caíram na tentação que eu e você nós caímos também, de ficar reclamando o tempo inteiro dos planos de Deus. Porque não é no meu tempo, não é a pessoa que eu queria, não é a forma como eu queria, por que esse trabalho, por que essa escola, por quê, ao invés de confiar nos planos de Deus. Mas a história continua, O versículo 13 até o versículo 14 diz assim: Moisés, porém, disse: não tenham medo. Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Muitas vezes nós perdemos as batalhas que se apresentam em nossa vida porque nós queremos lutar. Quem vai lutar as principais batalhas para nossas vidas pode ser Deus. Deus, Ele quer lutar. E agora eu até selecionei, ao invés de ler esse texto aqui nessa versão que eu gosto, né, que é a nova versão transformadora, eu gostaria de ler para você numa versão mais tradicional. Eu vou ler na versão, a revista atualizada, diz assim, são 3 verbos, né, porque esse texto está mais parecido com o original. Nessa versão aqui dá para entender, mas na versão tradicional esses três verbos eles ficam muito fortes. Olha que interessante, diz assim, não tema, fiquem quietos. Ele fala assim, né? Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Não tema, fica quieto, porque o livramento do Senhor vai chegar. Talvez você esteja olhando para a sua vida e fala assim: Senhor, eu não sei por que está acontecendo, não sei por que está demorando, eu não sinto a Tua presença. Não fique com medo. Fica quieto. O livramento está para chegar. Olha que incrível, o plano de Deus, ele é maravilhoso na minha e na sua vida, e ele vai se cumprir, mas a gente precisa confiar no Senhor, o plano dele sempre é melhor do que o nosso. E agora o versículo 15, olha o que diz o versículo 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. O povo de Israel agora vê o inimigo chegando. Eles ficam em pânico, eles ficam desesperados, eles começam a reclamar. E aí Moisés, ele fala inspirado por Deus: não fiquem com medo, fiquem quietos, porque o livramento vai chegar. E aí Deus fala assim: por que vocês estão clamando? Sabe o que vocês têm que fazer? Marche. Querido, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eles estavam acampados na frente do mar. Ao sul eram vales, eram montanhas, e o exército inimigo estava chegando. O único caminho que tinha para fazer era passar pelo mar. Agora, como é que você começa a marchar? Você tem mar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Só que Deus, ele fala o seguinte: você quer ver um milagre acontecer na sua vida? Você precisa dar o primeiro passo. Muitas vezes a gente quer ficar esperando confirmação de Deus para tudo na nossa vida. Marcha, filho. Coloca o pé. E é interessante, eu acredito que você já deva ter ouvido, né, aquela música, como é que é? Para atravessar o mar, né, coloque o pé, da Laura Moreno, né, antes você precisa crer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Marche, avance. Marche, avance. Coloque o pé na água, que o negócio vai acontecer. Veja, aqui nós percebemos uma coisa importantíssima sobre os planos de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes os planos de Deus na nossa vida só não se cumprem porque nós não fazemos a nossa parte. Existe a parte de Deus, existe a parte do ser humano. O milagre acontece em contrapartida do que nós fazemos também. Quantas vezes Jesus ia curar alguém e ele perguntava: você quer ser curado? Quero. Então vai lá lavar o olho, vai lá fazer isso. Muitas vezes Deus só tocava e curava, mas muitas vezes a pessoa tinha que fazer alguma coisa. Muitas vezes o milagre ele precisa ser realizado, nós precisamos fazer.
A pesca maravilhosa. E se Pedro não tivesse obedecido a palavra do Senhor? Não tivesse jogado a rede do outro lado? Aconteceria a pesca maravilhosa? Então muita gente está esperando o milagre de Deus, mas o milagre não acontece porque a gente não faz a nossa parte, porque a gente não confia nos planos dele. Nós estamos criticando, nós estamos murmurando. Por que vocês estão murmurando? Fale ao povo, marche, vá em frente. E muitas vezes a gente fica parado, estagnado. Marche, vá em frente. É isso que a palavra de Deus fala para mim e fala para você nessa manhã. Confie em Deus, os planos dele são melhores do que os seus, mas você precisa fazer a sua parte. Eu gostei aqui de um comentário aqui do Cláudio, né? Dá para aplicar isso à pandemia? Cláudio, o que acontece? Eu vou dar a minha opinião sobre o coronavírus, sobre a pandemia. Isso é uma demonstração da ira de Deus. É uma demonstração da ira de Deus, são os primórdios aí que nós estamos vivendo no tempo do fim. Então, se a gente marchar e começar a voltar a trabalhar, se a gente começar a voltar a ter nossa vida, a gente pode estar sendo irresponsável. Porque não vou dizer que é uma praga do Apocalipse, mas o que nós estamos enfrentando, a gente precisa enfrentar com muita sabedoria. Porque eu não tenho dúvida que isso é uma demonstração da ira de Deus. Da ira de Deus porque nós estamos no mundo de pecado. É uma consequência do pecado, entende? Bom, vamos continuar. Versículo 16 até o versículo 18. O texto bíblico diz assim, depois que Deus falou isso, né? Por que vocês estão reclamando? Marcha. E aí ele fala assim, tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. E aí o versículo 17 diz assim, endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando a minha glória se manifestar por meio do faraó, de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor. Olha só o que Deus fala. Os egípcios vão entender a minha glória porque eles vão perceber que eu sou o Deus verdadeiro. E agora você tem a continuação do versículo. Então o versículo 19 diz assim, então o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. Pela primeira vez ele sai da frente e vai para trás. Deus ele quer andar na tua frente, não atrás de você. Ele quer que você o siga, não que ele fique na sua retaguarda. E Jesus fala, você quer? Então venha me siga. É para a gente andar nos caminhos de Deus e não trilhar o nosso caminho. Então o anjo de Deus que é diante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo e a coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. E o versículo 21 diz, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Olha o detalhe, terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Olha que história impressionante. Impressionante. Deus ele agora faz o maior milagre de libertação da história de Israel. Deus ele fala assim, não murmura, atravessa, vai, marcha. E aí quando o povo coloca o pé, o mar se abre. E eles veem uma coluna e eles atravessam por terra seca. Por que terra seca? Não podia estar molhado, porque Deus quando faz o milagre, ele faz o milagre de forma completa. Completa. O Marcos, você falou o seguinte, né, Marcos? Deixa eu só explicar um pouco sobre a ira de Deus, já que tanto o Cláudio quanto você fez essa pergunta. A Bíblia ela fala apenas em um verso que Deus é amor. Define Deus como sendo o amor. Em apenas um verso, 1 João 4:8, né? Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Mas demonstra em outros versos como Deus ama o ser humano. Mas em contrapartida existem vários versos que falam que Deus se ira. Que a ira de Deus, por exemplo, quando Jesus foi morto, foi para apaziguar a ira de Deus. Porque o pecado cria repulsa no Senhor. E o que acontece é que muitas vezes nós pecamos, nós nos rebelamos contra Ele e Ele demonstra para nós que Ele não está gostando. Não há como Deus, que é santo, Ele se agradar do que é pecado. Então existem duas formas da ira de Deus se demonstrar e a gente percebe isso na Bíblia. Uma é causativa, Ele realmente causa. Ele fala assim, você não quer? Então você vai aprender.
E ele causa. Existem várias histórias da Bíblia que você vê Deus causando. Inclusive, ele chega para Davi e fala assim, o que você quer? Você quer peste ou você quer a morte do teu filho? Então é a morte do teu filho que vai ter. Ele causa. É a demonstração da ira do Senhor. Porque nós pecamos, nós erramos. O que eu e você merecemos é morte, é condenação. Só que muitas vezes a ira de Deus se demonstra de outra forma que eu acho que é pior. Como assim pior? É pior. Porque Deus fala o seguinte, esse é o caminho, tá? Ah, mas eu não quero andar por esse caminho. Mas nesse caminho eu te protejo. Mas eu quero ir por outro. Tudo bem, nesse caminho você tem proteção, no outro você não tem. E aí a gente se afasta e vai para um caminho sem proteção de Deus. É como se Deus falasse assim, vá. E ele vira. E aí você não tem proteção do Senhor. Deus, ele falou em Levítico 11, existem animais que você pode comer. Existem animais que você não deve comer. Ah, Senhor, mas eu vou comer. Filho, não vai fazer bem para você. Mas eu quero comer. Ah, você quer comer? O que nós estamos percebendo é consequência dos nossos pecados. É demonstração da ira de Deus. Entendeu? Vamos continuar. Vamos continuar com essa história maravilhosa da libertação do povo de Israel. Deus, ele falou, marcha. O povo, ele avançou. O mar se abriu. Que história incrível. Eu consigo imaginar aquela água passando assim ao lado e o povo agora atravessando, né? Só que, como eu disse a você, uma coisa que eu não consigo deixar de imaginar é o que aconteceria se o povo não marchasse, se o povo não andasse, se o povo não fosse. O plano de Deus para o povo de Israel era totalmente diferente do que eles imaginavam. Você acha mesmo que o povo de Israel imaginaria que eles passariam, eles fugiriam e eles passariam por meio do mar? Imagina se Moisés falasse para ele, pessoal, vamos embora, e quando a gente estiver indo, a gente vai encontrar um mar, Deus vai abrir o mar para a gente. Vai, claro que vai. Você acha que eles imaginavam que ia acontecer isso? Eles nem imaginavam. E agora, eles estão na frente de algo improvável, e aqui é outra coisa que eu preciso comentar com você. A maioria das vezes, quando nós questionamos os planos de Deus, é porque a gente não vê o que Ele quer que a gente faça, e nós vemos isso como sendo de forma impossível. Filho, vai fazer isso, mas isso é impossível, Senhor. Filho, eu quero que você se dedique de forma completa para mim. Eu quero que você seja um pastor. Mas, Senhor, eu não tenho dinheiro. Para mim é impossível. Para você é impossível. Para mim não é. Você está entendendo? Muitas vezes a gente não vê os planos de Deus agir porque para nós parece que algumas coisas são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Para os israelitas seria impossível abrir o Mar Vermelho, mas para Deus não é. Então, muitas vezes a gente está olhando para a nossa vida com soluções humanas. Mas Deus, ele tem solução divina. Ele é o único que tem. Então, muitas vezes Deus está te pedindo para caminhar por um caminho que você não está indo, porque você tem medo do impossível. Para Deus, querido, nada é impossível. Se Deus já abriu o Mar Vermelho, se Ele cura, se Ele faz, por que você tem tanta dúvida? Por que você tem tanto medo? Deus, ele pode abrir o mar se for necessário e ele vai fazer o milagre de forma completa, fazendo você inclusive atravessar em terra seca. O plano de Deus, ele é melhor. Às vezes ele demora para se cumprir, mas a gente tem a nossa parte a fazer, que é confiar nele e entender que mesmo sendo impossível aos nossos olhos, para Deus tudo é possível. E por fim, você vê o exército egípcio derrotado no versículo 23 até o versículo 25, diz assim, os egípcios com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros perseguiram o povo até o meio do mar, mas pouco antes de amanhecer, e aqui é interessante porque sempre quando a gente vê a história dessa libertação, a gente vê de dia, aqui dá para perceber que eles atravessaram a noite, por isso a coluna ficou ali, né? Então o texto bíblico ele é claro, mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna do fogo e da nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando a sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios, o Senhor está lutando por eles e contra o Egito. E aí eles perceberam. Lembra que ele falou, eles verão a minha glória. Eles verão a minha glória. Eles perceberam, agora o povo egípcio entendeu. Cara, é o Senhor deles, é o Deus deles. Quando a Bíblia usa o Senhor, com todas as letras maiúsculas, é o nome de Deus. Eles entenderam, é Yahvé que está lutando por eles. E não tem como a gente lutar contra o Deus. Nós já perdemos. E aí eles vão tentar voltar, mas não adianta. E o versículo 30 até o versículo 31 conclui a história dizendo assim, foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios, naquele dia, e os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia, e quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele, e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Esse
é o final dessa história de libertação. Olha quantas lições preciosas a gente consegue aprender sobre os planos de Deus com essa história. Muitas vezes ele vai nos levar para um caminho mais longo, mas é mais seguro. Nós vamos sempre ter a sua companhia, porque o povo de Israel teve, nós também teremos a sua companhia. Muitas vezes a gente está reclamando dos planos de Deus porque nós não estamos entendendo. Nós precisamos parar de criticar, parar de reclamar, nós precisamos aprender a confiar, fazer a nossa parte. Vocês querem? Então marcha, faça a sua parte, confia no Senhor, mesmo que pareça de forma impossível. Aqui é uma demonstração dos planos de Deus. E eu acho interessante, teve uma vez, cara, e com essa história aí eu vou terminar essa live, uma experiência que me marcou muito sobre os planos de Deus. Eu pude entender claramente os planos de Deus na minha vida nessa história. Eu acho que foi uma das histórias mais marcantes que eu já tive com respeito ao plano de Deus. Por mais que eu tive o meu chamado, por mais que eu tive... Foi o que eu consegui entender e depois que eu contar ela para você, eu acredito que você vai entender também. Quando eu era pastor de jovens lá no NASP, em Hortolândia, eu estava no domingo após o culto, o pastor Elbert, que era o pastor titular, imagina, eu era o pastor de jovens, era o pastor associado, e o pastor Elbert, ele me pediu ajuda, e ele falou o seguinte: Vinícius, eu tenho um terreno lá na FAD Minas, e eu preciso vender esse terreno, né? Obrigado aí, Oliver, obrigado pelo carinho, não termina a live não, eu vou terminar com calma, não vou terminar corrido não, tenho mais alguns 13 minutos aqui até dar 11 horas, então dá pra a gente seguir mais um pouco. E aí o pastor falou assim: eu tenho um terreno para vender no FAD Minas e eu queria colocar uma placa de vende-se no terreno. Queridão, pensa comigo, quem vai até um terreno vai fazer uma viagem de, sei lá, umas 8 horas de São Paulo até Minas Gerais só para colocar uma placa de vende-se? Você tem Mercado Livre, você tem OLX, você tem tantas formas de você vender alguma coisa. Cara, para que fazer uma viagem de 8 horas para colocar uma placa de vende-se? E eu falei, ele, pastor, não dá para anunciar no OLX e tal? Não, eu quero ir lá e eu queria que você fosse comigo. Cara, segunda-feira é dia de folga pastoral. E ele queria que eu fizesse uma viagem de bate e volta, 8 horas para ir, 8 horas para voltar. De Hortolândia até a FAD Minas, que fica em Lavras, em Minas Gerais. Nunca tinha ido para Minas, né? Olha, prenúncia aí que hoje eu seria pastor, será? Né? Então eu saí de São Paulo para ir para Minas. Cara, no dia de folga. Eu falei, beleza, pastor, eu vou lá contigo. Eu achava que, não, mano, seria muito bom eu ter tua companhia, Vinícius, vamos comigo. O chefe mandou, é lógico que eu vou, né? Lógico. Falei, que horas que a gente sai amanhã? Umas 9, 10? Não, ele tem que ser umas 6 horas da manhã. Eu falei, misericórdia. Meu dia de folga, 6 horas da manhã, mas tudo bem, vamos no dia de folga, então, vamos embora, né? E aí, lá vai eu junto com o pastor Elbert numa viagem de 8 horas. 8 horas de Hortolândia, que fica próximo a Campinas, até Lavras, né? Lá em Minas Gerais. E a gente viajou, conversou, deu risada, foi muito agradável a viagem. A gente curtiu, né? Paramos para comer comida mineira, foi top. Só que na ida, o pastor Elbert, ele comentou algo que parecia impossível. Impossível, assim como a abertura do mar. Ele falou, Vinícius, imagina que louco que seria se a gente chegasse lá, eu pegasse a minha placa e fixasse a placa, e na hora que eu estivesse colocando a placa de vende-se, passasse algum carro e falasse assim, ei, tá vendendo o terreno? Quanto você quer? E eu vendesse o terreno na hora? Querido, deixa eu explicar para você. Os internatos, né, que nem a FAD Minas, é um internato adventista, fica no meio do mato. Existe alguns, que nem o Hortolândia, ele está no meio da cidade, mas a maioria, eles ficam no meio do mato, você tem que pegar a estrada, é só quem está indo para lá. Isso, veja, numa segunda-feira, quem que fica andando segunda-feira procurando terreno para comprar? É impossível. E detalhe, exatamente depois de uma viagem de 8 horas, no momento que a gente vai ter lá de 5, 10 minutos de colocar uma placa e sair, quando que isso vai acontecer? Nunca, jamais. E a gente chega no FAD Minas, ele me mostra o terreno, ele vai até uma pessoa para pedir um martelo para colocar a placa, ele sobe no terreno, eu estava na rua, o terreno era um pouco acima assim, e eu lembro que ele subiu, tinha uma cerca, né? Ele foi por trás e quando ele pegou a placa, eu vi de longe um carro começando a aproximar e nem eu me liguei do que ele tinha falado. E o carro começou a se aproximar e ele deu a primeira martelada, a segunda, a terceira e estava fixando a placa quando um carro para. E quando o carro para, ele olha para o pastor Elbert e fala assim,
Você está vendendo terreno aí, amigão? Lembra do que ele falou no carro, né? Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente viajou 8 horas. Foram 8 horas para chegar no local. Exatamente no momento que ele está pregando a placa. Você vai me dizer que isso é coincidência? E aí aquele senhor, batendo na placa, né? O pastor Elbert batendo na placa, o senhor para e fala assim, tá vendendo terreno? E o pastor Elbert fala assim, tô, amigão. O pastor Elbert é muito querido, né? Sorridente. Ele tem uma empatia impressionante, né? Eu queria eu ser tão assim querido quanto ele. Ele, amigão, tô vendendo terreno sim e tal. E o senhor pergunta, quanto que você quer no terreno? E eles começam a negociar. Só que ele oferece um valor um pouco abaixo. E o pastor Elbert falou, não dá para vender por esse valor não. E aí o senhor, então tá bom. E quando ele foi ligar o carro para sair, eu lembrei do que tinha acontecido no carro. O pastor Elbert não viu, eu fui até o carro dele e falei assim, amigão, é sério que você falou que você quer comprar mesmo? Ele falou, é. Eu falei assim, você está disposto mesmo a comprar? Estou disposto. Cara, você não consegue subir um pouco a proposta? Eu subo mais R$1.000. Falei, mas você compra. Então me dá teu telefone. Aí ele deu o telefone. Ele falou, eu vou dar uma volta no Fá de Minas, qualquer coisa vocês me procuram. Eu falei, tá bom. Ele foi, saiu com o carro, o pastor Elbert terminou de colocar a placa, ele desceu, ele olhou para mim e falou, e aí Vinícius, o que a gente faz? Eu falei, agora a gente vende teu terreno. Ele olhou para mim e disse, como assim vender o terreno? Eu falei, pastor, você não está se ligando o que acabou de acontecer aqui? Ele falou, o quê? Ele falou, lembra que no carro você falou, imagina como seria se na hora que eu fosse colocar a placa, alguém passasse e pedisse, quer vender o terreno? Ele esbugalhou o olho e falou assim, rapaz, isso acabou de acontecer. Eu falei, sim, pastor, você tem que vender o terreno para ele. Ele falou, mas não é o valor que eu quero. E aí eu entendo que eu falei iluminado por Deus. Eu falei para ele assim, muitas vezes Deus não dá o que a gente quer, Deus dá o que a gente precisa. Querido, muitas vezes você está reclamando de Deus. Deus não está dando o que você quer, Ele está dando o que você precisa. Ele me dá o que eu preciso e não o que eu quero. E imagina como seria a nossa vida se Deus desse tudo o que a gente quer. O pastor Elbert parou, começou a pensar nessa frase, abriu o computador dele, falou, eu preciso entrar na minha conta, eu preciso fazer algumas contas. E ele começou a fazer algumas contas. Ele estava devendo alguns valores, ele tinha feito uma viagem para a conferência e tudo, ele queria pagar suas contas. O objetivo dele vender o terreno era esse. E ele percebeu que o valor que o rapaz tinha oferecido era o valor exato para ele pagar tudo. Ele olhou para mim emocionado e falou assim, Vinícius, e agora como é que eu vou vender o terreno para ele? Eu dispensei o cara, eu peguei o telefone dele. E aí a gente foi atrás, ele falou que ele ia passar ali um pouquinho no Fá de Minas. E aí a gente foi procurar aquele senhor e nós o encontramos. E eu falei para ele assim, você aceita ainda vender? E o pastor vendeu o terreno para ele. Fechou o negócio, recebeu o dinheiro. E a gente voltou 8 horas de viagem. Sabe o que eu entendi naquele dia? Que muitas vezes a gente está preocupado com os planos de Deus para melhorar a nossa vida. Mas saiba que os planos de Deus na sua vida não é apenas para melhorar a tua. Se eu tivesse ficado em casa naquela segunda-feira, provavelmente eu teria dormido até mais tarde, teria lido algum livro, assistido algum filme, escrito alguma coisa, mas eu não teria sido usado como instrumento de Deus. Deus me tirou da minha casa, no meu dia de folga, para ser um instrumento dele. E cara, não tem nada mais incrível no mundo do que você se sentir um instrumento de Deus. Cara, essa experiência valeu tanto para mim porque eu entendi isso que é impressionante na nossa vida. Muitas vezes a gente está reclamando que o caminho está longo, muitas vezes a gente está reclamando de Deus, muitas vezes a gente está falando do impossível porque você só quer que os planos de Deus aconteçam para melhorar a tua vida. Só que Deus, ele não se planeja apenas com a sua vida. Querido, acorda um pouquinho. Você não é o único ser mais importante do universo. Deus, ele está preocupado com o mundo e ele quer usar você para melhorar a existência de outras pessoas. O plano de Deus não envolve só você. O plano de Deus envolve todos os seus filhos e ele quer te usar sim. Ele tem um plano sim para você, mas não é para melhorar só a sua vida. E muita gente reclama, Senhor, mas eu queria um emprego melhor, mas para quê? Para que tudo isso, filho? Ele quer usar você para ajudar outras pessoas. Só que muita gente só está preocupado com a nossa vida, com a nossa existência, e a gente perde de ver os planos de Deus, de ver a atuação do Senhor. Qual foi o plano de Deus na vida de Moisés? Foi para melhorar a vida dele? Ele que leva todo o povo de Israel por 40 anos, um senhor de 80 anos, leva um povo por 40 anos no deserto e morre sem entrar na terra? Que isso, cara? Que plano de Deus é esse? Que triste fim para Moisés. Mas quem disse que o plano de Deus
na vida de Moisés envolvia apenas a melhora da existência da vida de Moisés. Era por causa de todo um povo. Deus, quando Ele te muda de emprego, quando Ele te muda de escola, para de reclamar e fala assim, por que eu estou aqui? Porque Deus tem um plano com isso. Mas o plano não é apenas melhorar a tua vida, é melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Você precisa confiar nisso. Eu entendi isso naquele dia com o pastor Elbert. Se eu não tivesse ido com ele, ele não teria vendido o terreno. Ele teria perdido de ver o impossível acontecer. Saiba, Deus quer fazer o impossível na sua vida. Ele quer abrir o mar para você. Mas você precisa marchar, você precisa confiar. E lembre-se, Deus vai fazer tudo isso para você, porque Ele não quer melhorar apenas a sua vida. Ele quer melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Quando você parar de olhar um pouco para o seu próprio umbigo, você vai ver que existe um mundo que está necessitado, um mundo que precisa de ajuda. E Ele quer te usar. O plano de Deus é usar você, aonde você está. O plano de Deus não é apenas melhorar a sua vida. Para de se preocupar um pouco com você. Se preocupa porque Deus ele está fazendo algumas coisas, aonde Ele está fazendo. Você vai ver que a tua vida vai ganhar um novo sentido. Amém por isso? Quero fazer uma oração contigo. Se você puder, feche seus olhos agora. Com certeza é preciso ter fé para enxergar os planos de Deus nas adversidades, Marcos. Não tenha dúvida nenhuma. E aí a Nani, ela comentou, né? E fechou, eu acho que a nossa live, eu ia falar isso também, acabei esquecendo, mas Nani, é verdade, Nani. Moisés teve a melhor parte, pois estava ao lado de Jesus. Ele não entendeu o plano de Deus na sua vida, mas assim que ele termina a sua jornada, Deus o ressuscita e leva agora, ele não precisa estar na Canaã, porque ele vai para a Nova Canaã, ele não precisa estar na nova terra de Israel, ele já está na Nova Jerusalém. O plano de Deus é melhor, mesmo a gente não enxergando, mesmo não sendo no nosso tempo, mesmo não sendo só para fazer as nossas vontades, mesmo parecendo que é impossível, Ele pode agir na tua vida. Amém? Louvado seja Deus, Lucas, porque você estava com dúvidas e hoje a palavra de Deus te ajudou a entender, né, os planos dele. Então vamos fechar nossos olhos, vamos fazer uma oração? Senhor, nós queremos agradecer porque nessa manhã a Tua palavra nos alimentou e nos ajudou a entender um pouco mais sobre os Seus planos. Senhor, nos ajude a confiar mais em Ti, nos aumente a nossa fé no Senhor, nos aumente a nossa confiança nos Seus planos, nos ajude a não termos esse espírito crítico, questionador, que a gente consiga entender que para o Senhor nada é impossível. E também nos ajude a nos desprender do egoísmo e entender que o Senhor não quer melhorar apenas a nossa vida, mas a vida das pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor pode fazer um impossível na minha vida e na vida das pessoas que estão assistindo a live ou que virão assistir depois. Por isso nós nos entregamos em Tuas mãos nessa manhã, pedindo as Tuas bênçãos, pedindo a Sua proteção. E hoje, por mais difícil que pareça, nós queremos realmente nos entregar a Ti. Às vezes a gente fala, só a gente entrega, não, a gente quer realmente se entregar a Ti. Porque talvez o caminho esteja longo para alguém aí que está assistindo. Talvez esteja realmente impossível. Então, por favor, Senhor, toma essa pessoa em Tuas mãos e que os Seus planos, que são melhores que os nossos, possam se realizar em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por você ter participado dessa live. Que Deus abençoe muito você. Que você consiga cada dia entender melhor os planos de Deus na sua vida. Valeu? Se essa mensagem tocou o teu coração, você quiser compartilhar com alguém, daqui a pouquinho já vai estar no meu IGTV, você pode mandar para outras pessoas. Obrigado, Wendel, obrigado, Lucas, o Rafael, o Bruno, todos que participaram até aqui. Que Deus abençoe você, Marcos, tá bom? Deus abençoe.